Hoje eu quero conversar com vocês sobre um problema sério na nossa sociedade, uma autoidentidade deficitária originada das comparações que fazemos a todo tempo nas redes sociais. E a busca por autoidentidade virou um mantra, virou um grande objetivo, justamente porque as pessoas querem encontrar o seu propósito e o seu lugar de relevância na sociedade. Tanto os mais velhos como as pessoas mais jovens. E o que se vende por aí é que você deve fazer algo com um grande propósito que te traga sentido e você deve descobrir o seu propósito. Tudo isso pode também gerar sentimentos como depressão e baixa autoestima quando as pessoas se comparam com outros que aparentemente estão vivendo o seu propósito e com grande sucesso. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, no verso 3, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E dentro do contexto deste capítulo, o apóstolo Paulo também escreve sobre a diversidade de dons que são dados para os membros de uma igreja como expressão da graça de Deus. Deus concede dons a quem Ele quiser e da forma como Ele quiser. Por isso, em primeiro lugar, precisamos olhar para nós mesmos de acordo com a graça de Deus, sempre percebendo que tudo que pudermos realizar é resultado da graça do Senhor sobre cada um de nós. Uma autoestima muito elevada e isenta da graça pode gerar um sentimento de vanglória e de orgulho pecaminoso sobre outros, mas não perceber o tamanho da graça de Deus sobre cada um de nós também pode gerar uma autodepreciação. E aqui vai um alerta sobre o conceito de verdadeira humildade. A humildade cristã não é se autodepreciar. Quando Paulo nos exorta não temos um conceito muito elevado sobre nós mesmos, ele também nos exorta para olharmos para nós mesmos de acordo com a medida da graça que Deus concedeu. Há pessoas que acreditam que são humildes porque se autodepreciam, mas uma pessoa verdadeiramente humilde, ela não fica se autodepreciando, ela aprende com os outros, ela pensa menos em si mesma. O verdadeiro humilde, ele não pensa menos de si mesmo, ele pensa menos em si mesmo. Ele gosta de ouvir e aprender e valorizar os dons que Deus dá para os outros. Ele está sempre com o coração ensinável. Mas também é válido nós refletirmos que nessa recomendação bíblica, o apóstolo Paulo nos exorta a termos autocompreensão sobre os dons específicos que Deus concedeu a cada um de nós. E Deus dá diferentes dons para diferentes pessoas. Não são todos professores, não são todos cantores, não são todos mestres. Cada um tem um dom e uma função específica. Cada um assume uma responsabilidade de acordo com o potencial e capacidade que Deus deu. E o nosso problema é querer a vida do outro, o dom do outro, o poder do outro, fazer o que o outro está fazendo e deixamos de nos concentrar naquilo que Deus nos chamou. Como é que você descobre para que Deus te chamou e qual é o dom que Deus te deu? Eu acredito que precisamos ter uma tripla confirmação. A confirmação da comunidade ao seu redor, das pessoas que caminham com você e que reconhecem em você aquela capacidade, a confirmação de Deus que te dá um poder e uma capacidade específica de forma sobrenatural para fazer algo, e a confirmação de você mesmo. O problema é quando somente o indivíduo se enxerga com aquela capacidade, mas ninguém mais o enxerga assim. Nas Escrituras nós vemos que verdadeiros chamados por Deus normalmente questionavam a sua própria capacidade, enquanto Deus lhes tinha dado o poder para realizar e os outros reconheciam isso. Assim foi com Gideão, com Jeremias e com Moisés, por exemplo. Eu quero te inspirar a reconhecer em Deus e, de acordo com as capacidades que Ele te dá, de como você pode servir a sua comunidade, quais são os dons que você tem. Que você não busque a vida do outro e nenhuma comparação pecaminosa, mas se concentre na medida da fé que Deus concedeu a cada um de nós. Que o Senhor nos liberte das falsas comparações, da autodepreciação e da vanglória. E que o Senhor nos ajude a sermos relevantes naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer a partir das responsabilidades que Ele nos chama para agora. Que Deus abençoe a sua vida.